Oi, abençoado. Se você parou para ver esse vídeo, você está procurando crescer nos relacionamentos. Vejam o vídeo com calma e atenção. Não façam críticas duras à pessoa. Assistam com calma para depois fazer seus comentários. Comentem sobre o assunto, não sobre a pessoa. Bom vídeo. Tommy, por que as pessoas não estão satisfeitas em seus relacionamentos? Já começa com a bomba. Eu tô vendo muitos relacionamentos que não estão durando. Você fica 6 meses com a pessoa, 5 meses com a pessoa. E eu vejo que um dos maiores motivos para isso é porque as pessoas querem se apaixonar. Elas relacionaram o relacionamento a sentir aquela emoção, aquela euforia. E cá entre nós é a melhor coisa que tem, né? Sim. Sentir aquela paixão pela outra pessoa. E aí quando essa paixão ela começa a ir embora, as pessoas caracterizam como falta de alguma coisa. E elas caem fora. Então eu sempre digo que as pessoas estão caçadoras de emoção. Ou caçadores de paixão. Elas querem se apaixonar. E também muito porque as pessoas não têm mais a maturidade, o comprometimento para ficar com uma única pessoa. Por quê? Porque dá trabalho pra caramba. Eu sou psicólogo de relacionamentos, então eu vejo o quanto dá trabalho. As pessoas acham que relacionamentos devem fluir naturalmente. Cara, não flui naturalmente. É como você achar que você vai entrar numa empresa e o seu dia a dia ali vai fluir naturalmente. Você precisa investir ali todo santo dia. Acho que as pessoas não estão mais dedicadas a isso também. Mas isso é bom ou ruim? Tipo, quais são os prós desses relacionamentos mais rápidos e quais são os contras, vamos botar assim? Se a gente para pra pensar por que também os relacionamentos não estão durando tanto, é muito porque a gente não tem mais aquela crença, aquele tabu de que casou deve ficar para sempre. E aí você vê um bando de gente infeliz dentro dos relacionamentos, porque tem uma crença de que não pode se separar, que você vai dissolver a família. Então essa também é uma variável que contribui para as pessoas estarem se separando, se separando mais. Só que o problema é que a gente é criatura de extremo. A gente sai de um polo que é não posso me separar, casamento é pra sempre, para uma superficialidade, que é se deu alguma coisa de errado aqui, um pontinho que eu não gostei, eu já caio fora. Então as pessoas tendem a ir pros extremismos. Teve uma frase que eu ouvi uma vez que... uma colocação, né? Um raciocínio assim que eu falei, cara, isso faz muito sentido. Que é, às vezes tu tá com uma pessoa que ela cumpre 90% do que tu gostaria. Tu já deve ter escutado isso que eu vou falar. Mas tem 10% que ela não cumpre. E tu fica tipo, nossa, esse 10%, nossa, faz muita falta. Faz muita falta. Aí tu termina com ela e tu encontra uma pessoa que cumpre aquele 10%. Só que daí tu fica tipo, cara, cadê os 90%? Tipo, não faz sentido nenhum. Eu ri porque eu tive uma paciente que era justamente isso. Ela se divorciou, tudo no processo de terapia comigo. E aí ela conheceu um outro namorado, que era bem diferente. O primeiro, por exemplo, tinha muita grana, ela tinha uma vida muito luxuosa e ela tinha uma parceria muito grande. Só que era uma parceria não romântica, que eles não tinham mais relação, nada disso. E uma pessoa super jovem também, 30 anos mais ou menos, super jovem. E aí ela foi namorar com outro cara que não tinha tanta grana que nem o outro cara, era parceiro, mas não era tão parceiro quanto o ex. E o cara era muito solícito. Também o namorado novo, o ex não era. Aí eu perguntei pra ela, o que você quer no final das contas? Porque você não estava satisfeito com o seu ex, você não está satisfeito com o seu atual. Ela falou, eu queria juntar os dois. Falei, olha, não é impossível encontrar uma pessoa assim, mas é praticamente impossível. Mas acontece também que as pessoas, às vezes, elas almejam algo que elas não estão à altura, né? Esse que é o problema de hoje em dia. Sabe quando as pessoas falam, eu não mereço menos do que isso, qualquer frasezinha de efeito do tipo, eu sempre penso, o que você tem a oferecer? O que você acha que um cara que é bem sucedido, um cara que é carinhoso, um cara que é família, um cara que tem valores e princípios, um cara que é culto, um cara que é inteligente, o que ele quer? Uma pessoa que seja... Uma pessoa à altura. Exatamente. Então, a primeira pergunta é se olhar no espelho e pensar, e se perguntar o que eu tenho a oferecer. Porque, infelizmente, eu tenho que falar isso mesmo como psicólogo, que as pessoas estão muito medíocres. Muito. Elas não têm qualidades, assim, suficientes para ter um relacionamento incrível, extraordinário. Elas querem, mas elas não têm a oferecer. Só que isso é um lado bom também. Que não tem muita competição se você para pra pensar. Se você for um pouco acima da média, porque eu digo que mediocridade é na média que eu digo. Se você for um pouquinho acima da média,
você não vai competir, você vai ter ali uma amostra de pessoas que são exatamente a que você busca. É por isso que quando eu recebo, por exemplo, uma mensagem de um cara da comunidade Red Pill, por exemplo, né, esculachando mulher, ou falando que eu sou feminista, isso e aquilo, chorando, dizendo que eu tive condições de vida melhor do que dele, que eu sou um cara que tem certa beleza e não sei o que lá, eu falo, cara, você não vai parar de chorar mengar, não? Por que você não vem pro meu lado? Por que você não vem pro meu lado? Eu sou bem sucedido, tenho grana, porque eu fiz isso, né? Não vem do meu papai e da minha mamãe. Eu que alcancei isso. Mas se vitimizando, você não vai alcançar isso que você quer. Então as pessoas criticam aquilo que elas gostariam de ser ou então ter. Só que o problema é que o que a comunidade faz? Né? Todas as comunidades, elas te abraçam. Você se sente o quê? Mais um dentro da comunidade, você se sente ali fortalecido. O problema é que quando a comunidade ela não faz você evoluir, aí você tá na comunidade errada. Pra mim, o Red Pill ele tem o mesmo drive mental da gorda que não consegue emagrecer. Que daí, ao invés dela se esforçar pra emagrecer, ela fala, não, tá tudo bem ser gordo, é saudável, ser gordo é belo. E o Red Pill é a mesma coisa, nossa, não, as mulheres são terríveis, não devemos ficar com as mulheres. Porque ele não consegue, meu amigo. Tu não quer porque tu não consegue. Exatamente, é por isso que a maioria dessas pessoas que me mandam mensagens são solteiras. E eles provavelmente se frustraram em outros relacionamentos, essa é a minha única teoria. E aí... Por que eles se frustraram? Porque eles fizeram a seleção de mulher errada. É por isso. Como assim? Eles selecionam mulheres que, obviamente, eles vão se decepcionar. Por exemplo, eu quero namorar, quero casar. Em que ambiente você vai considerar conhecer essa pessoa? Depende muito, né? Depende muito do ambiente. É claro que, por exemplo, eu tenho amigos que se conheceram na noitada e são casados com filhos até hoje. Mas é meio que exceção. Mas você sabe o que é exceção? As pessoas, por exemplo, que se conhecem e têm uma tendência maior a relacionamentos, não estão no mesmo lugar onde você está para perdição. Você acha que você vai conhecer uma mulher para casar, por exemplo? Não vou dizer isso porque você é cancelado. Mas Você acha que a probabilidade de você ir para uma rave e conhecer a sua próxima mulher é grande? Exato. Não é, porque, por exemplo, quando você quiser aquietar, ela não vai querer. Ela vai continuar querendo ir para aquelas festas. Então, obviamente que tem mulheres ali que querem casar? Claro. Né, ou que querem ter um relacionamento sério? Claro. Mas o ambiente, ele não aumenta a sua probabilidade. Então, eu sou a favor de você ir para um ambiente que aumente a sua probabilidade de conhecer uma pessoa que quer alguma coisa sério, ou então, que tem até os mesmos gostos do que você. Tipo, sei lá, corrida, academia... Exatamente. Um parque, uma praia... Porque hobby é importante dentro das relações, se a gente para pensar. Se você acorda às 5 horas da manhã para ir treinar e a tua mulher ou o teu parceiro ele gosta de beber até meia-noite, 2 horas da manhã, vocês vão ter menos tempo de qualidade juntos. Sim. Né? Então, isso afeta muito. Então, eu acredito que o casal ele tem que ter hobbies, cada um o seu, individuais, mas eles não podem ser completamente diferentes ou opostos. Mas aí tem acho que um grande problema que às vezes as pessoas não observam é que esses caras, que às vezes eles até querem um relacionamento, até querem uma pessoa legal, eles estão acostumados a ir na balada, e a balada facilita pra eles, por quê? Porque primeiro que o nível da mulherada desce absurdamente, a mulher da tua vida que tu quer casar aqui e tal, ela não tá nessas baladas bosta bebendo bebida em camarote, e além disso, o cara é refém do álcool pra conseguir chegar em mulher. Ele precisa do lubrificante social pra ter a coragem. Ele não tem coragem de trocar uma ideia na academia, porque às vezes ele também é um bosta. Ele precisa de um monte de luz e que a mulher esteja mamada pra conseguir olhar pra cara dele e achar aceitável. E criar coragem também, né? Acho que nunca fez isso. Eu passei minha adolescência me embebedando pra conseguir chegar na mulherada, senão eu não conseguia. Sim. Hoje em dia, né, eu namoro, mas quando eu tava solteiro, era o contrário. Eu não gostava de ficar bêbado porque eu confiava mais em mim sóbrio do que bêbado. Sim. Isso vem com uma autoconfiança. Como é que essa autoconfiança, como é que a gente desenvolve isso? Lidando com rejeição. Só que se a gente para pra pensar hoje em dia, com esses aplicativos de relacionamento, ou então até com redes sociais, você manda mensagem para uma pessoa e você está completamente protegido. Você tem tempo para pensar, você tem tempo de perguntar para uma outra pessoa antes de responder, por exemplo. Você está protegido de uma rejeição. Até mesmo se tu for rejeitado, de fato, tu quase não sente. Quase não sente. Aplicativo de relacionamento, a gente tem ausência de rejeição. Por quê? Quando a gente curte uma pessoa e ela não curte de volta e não dá match, a gente não tem uma rejeição, a gente tem ausência de match.
Ou seja, aquilo não impacta tanta gente do que a gente chegar numa pessoa na noitada pra conversar e ela falar, cai fora. Isso dói. A ausência de match não dói. Então eu tô vendo muitas pessoas que usam aplicativo de relacionamento e que não tem mais coragem pra chamar a pessoa pra sair, não sabe mais conversar, tem um medo excessivo de rejeição. É por isso que eu vejo até nos meus atendimentos uma demanda gigante de pessoas que estão tentando lidar com rejeição, porque elas estão sensibilizadas à rejeição. E é o que eu te falei, como é que a gente desensibiliza? Sendo rejeitado. Né? Tu acha que os aplicativos, essa modernização das redes sociais, né, que são sociais, são o fator que mudou essa dinâmica dos relacionamentos, ou tem alguns outros fatores? Tu acha que é o fator primordial? Aplicativo de relacionamento e redes sociais. Porque o que mudou na realidade? Mudou que hoje em dia a gente tem muito mais opção de pessoas. Tipo infinitas. Infinitas. Porque online você conhece gente de outro país, o que for. Mas excesso de opção não é excesso de qualidade. Então, na realidade, você tem uma amostra maior, então o seu trabalho é mais difícil. Que é fazer o quê? Peneirar essa amostra. É a agulha no palheiro. Porque antigamente, o que acontecia era que você era apresentado por alguém conhecido. Né? Eu preciso te apresentar uma pessoa. Como você não tinha muitas possibilidades, o que você fazia? Deixa eu investir aqui e ver se dá em alguma coisa. Só que hoje em dia você não precisa investir. Por quê? Você tem a opção A, B, C e D. E mais de vez em quando. Então, se você começa a conversar ou até sair com uma pessoa e tem alguns detalhes que você não gosta, você não abre concessão. Tô falando de detalhes. Você cai pro próximo. Eu vou pro plano B aqui. Então fica pulando de galho em galho, achando que uma pessoa vai ter tudo junto que várias pessoas poderiam ter. Então fica um relacionamento muito superficial. Demorou 2 horas para te responder, não tá interessado. Porque afinal de contas, essas frases da internet de que quem quer faz, quem tem interesse não faz você esperar, essa é a maior mentira que existe, é um caô isso. Uma mentira gigante, que não, vamos analisar o contexto. Existe uma coisa chamada contexto, que a pessoa tá no trabalho, você quer que ela te responda em 1 hora, isso é um ótimo sinal. É um sinal de que ele prioriza o trabalho o dia de semana, que ele é um cara focado. Para o seu futuro isso é maravilhoso. Mas as pessoas estão tão imediatistas e com uma resistência à frustração que elas caem fora muito rápido. Só que, ao mesmo tempo que esse aspecto dessa quantidade tão grande de opções tem esse lado negativo, né? Às vezes a pessoa tá até num relacionamento e ela continua olhando pra ver, nossa, tem tantas opções aqui, será que não tem uma melhor? Vou trocar, que pode acarretar em traições, talvez. Mas ela, ao mesmo tempo, faz com que tu consiga ter mais possibilidades pra tu encontrar uma pessoa melhor. Tem um lado bom em algum nível? Tem um lado bom. Só que aquilo que você falou, o paradoxo das escolhas. Quanto mais escolhas você tem, maior é a percepção de você se arrepender. Porque, será que aquele outro ali é melhor? Aquela outra ali é melhor do que o que eu tô saindo? Então você tem muitas opções e você fica paralisado. E aí isso faz também com que você não invista na outra pessoa. Só que tem um lado bom, que a gente tem que aprender agora a lidar com essa realidade. Nossa, não é ficar reclamando que ninguém presta. Não é que ninguém presta, a maioria não presta. Então o seu papel é aprender a selecionar quem presta. É isso que as pessoas não param para pensar. E muitas vezes nos meus atendimentos eu pergunto, o que você busca num cara? Tipo uma lista de características. Uma lista de características para ficar, não para ela fazer um check de cada coisa, e sim para ela ter uma clareza do que é negociável, do que é inegociável. As pessoas fazem muito essa listinha mental, mas o que importa na lista é o que é negociável e o que é inegociável. Por exemplo, para mim é inegociável uma pessoa que goste, por exemplo, de buscar autoconhecimento. Para mim já foi inegociável a pessoa não ler. Já foi. Hoje em dia não tanto, porque tem outras formas de você adquirir conhecimento. Mas se a pessoa não tem essa busca por autodesenvolvimento, conhecer mais, para mim é uma linha de corte. Então você tem que saber o que é para você.